nós testemunhamos a comida como uma noção de dispêndio, de excesso, de fartura, e mesmo como elemento erótico. Não à toa, como colocado pelo antropólogo francês Lévi-Strauss, o paralelismo entre o abuso quantitativo da comida e o abuso qualitativo do ato sexual é flagrante, pois em ambos os casos é um abuso da comunicação. Isso é especialmente verdadeiro porque as línguas do mundo, incluindo a nossa, embora apenas metaforicamente, muitas vezes empregam a mesma palavra para comer e copular. Mas no caso do filme do Ferreri, lançado em 1973, e um ano após O Discreto Charme da Burguesia de Buñuel, a exposição nos banquetes permite uma análise que engloba, mas vai além do simbolismo da gula, da sensualidade da forma, ou mesmo da crítica burguesa, com uma fartura que beira a overdose. A fabulação do consumismo desenfreado, e nesse caso a fartura alimentar como elemento quantitativo progressivo da liberdade sexual, se envolve numa motivação dramática muito maior, a da morte. A junção de 4 amigos bem-sucedidos numa casa de campo, Michel, Philippe, Marcel e Hugo, se transfigura num pacto não declarado de autodestruição. Pour la dernière fois, Philippe, où vas-tu? Mais je te l'ai déjà dit, à un congrès de jurisprudence à Londres. Ce n'est pas vrai. Tu es un gros menteur. Por vezes alguém comenta essa intencionalidade, porém nunca de forma tão aberta sobre como e quando isso vai se passar. Embora em alguns momentos alguém deixe uma palavra ou outra atravessar o discurso. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Tu vas pas mourir. Essa relação entre os membros aparenta se tornar sacrificial, onde os pratos de comida tornam-se os instrumentos e o local que eles escolhem é afastado de todo o domínio laboral e residencial que residiam. Mas aqui a dinâmica entre sacrificador e sacrificado é um fator intercambiável e realizado por todos os 4. Nós os vemos tanto na posição de vítimas como mandatários do sacrifício. O sacrifício, como colocado pelo sociólogo Marcel Mauss, é uma experiência que não pode se completar sem um caráter religioso. Aqui ela pode ser interpretada como a vivência de uma comunidade na tentativa de comunhão com outra realidade, dimensão encontrada apenas na proximidade da experiência contínua. Isso é, se a religião consiste justamente no argumento da continuidade dos seres, da unidade sacralizada, na eliminação da duração temporal, na ausência da individualidade e na universalidade basal da ação da natureza, então os personagens encontram no ato sacrificial o abandono de si, numa busca pela intimidade e pela liberdade. Essa experiência sacrificial relata justamente o desejo humano pelas ações que colocam sua própria vida à prova, devido à atração pela morte. Após um banho purificatório, ele veste uma nova roupa de linho, indicando-se desse modo que uma nova existência vai começar para ele. Existe uma narrativa paralela que descamba numa excêntrica explosão demográfica canina. A chegada na casa de campo, onde o ritual se inicia, começa com um cachorro, que é logo levado embora pelo guardador da casa. Fora ele, nenhum outro animal doméstico residia, a não ser aqueles que logo vão ser abatidos para a ceia. Mas o que nós vemos é uma progressão contínua do aparecimento desses cães, alguns claramente exercendo o papel de substituir os mortos. Vemos inclusive um deles instaurado no lugar exato onde Marcelo morre, o único que falece por outra causa que não o excesso de comida. Charme-toi comme vous pouvez passer à mon livre de marché, parce que vous êtes décastré. Marcelo, je t'en supplie, les castrés, ça. Décastré. Enfin, non. S'il y a un castré ici, c'est toi, tu viens de le prouver. Já aqui nós vemos o já transfigurado ex-chefe Hugo se aproximando de Philippe, a última vítima que ainda se encontra viva na casa. Se fundamenta neles o espírito que alcançou seu projeto de continuidade, e agem simultaneamente como espectros que acompanham e acolhem os que restaram. Mas desde o primeiro cão que surge, com todos os personagens ainda vivos, já se introduz a matéria para uma outra comunidade, que será instituída, claro, tanto pelos que morrem na casa, como aqueles que já habitam a experiência da imanência. Une mélodie très sensuelle, vous allez voir.
música tema do filme é também aquela que precede toda a ação limítrofe, a deglutição, a morte de cada um dos personagens e a ação erótica. Ela age como se preparasse o terreno, se instaurando fisicamente em seus ouvintes, encorajando e relembrando da tarefa da qual se propuseram fazer, e da qual nem sempre é abertamente acolhida. Mais il faut manger. Bon. Je le mange tout entier. Je le vais couper maintenant. Michel, o personagem que se dispõe ativamente a tocá-la no piano, o faz pela última vez antes da sua própria morte. Musicalmente falando, tudo mais seria um epifenômeno, como diria Michel, e de fato é. O restante dos sons poderiam ser classificados como instrumentações fisiológicas e escatológicas. Mas além do sarcasmo escrachado que aborda os elementos residuais, e por conseguinte aqui cabe bem a crítica à homogeneidade e higienização da burguesia, o significado da escatologia também adquire aqui a própria definição religiosa católica sobre o juízo final. Embora estejam num círculo seleto, ninguém aqui parece prezar apenas pela liberdade do grupo, mas de uma comunidade voltada para o universal, uma soberania geral. Andréa sabia que ao entrar em tal comunidade estaria agindo em torno da afirmação dela. No entanto, ela é a única que sobrevive e que deseja permanecer na descontinuidade da individualidade. Também não parecia ter como desejo a morte pelo excesso de comida, mas apenas se beneficiar dela e dar sentido ao sacrifício dos 4, sendo ela a sacrificadora definitiva. Ela procura dar alguma espécie de conforto a todos durante a passagem, conforto esse do qual Felipe é quem mais exige, através da ausência incestuosa e maternal que sente da sua cuidadora. Tu veux un mariage religieux? Comme tu veux. Il faut appeler les choses par leur nom, mon cher Philippe. C'est sinistre comme ça. C'est sec. Regarde-moi ça. C'est sans esprit. Et tu as des autres choses. Il y a du purée, de crème, de pomme, de marron. Et la farce. La vie, c'est une farce.